passar por fim. Já. Boa noite, eu sou a Luana Rousseau de Oliveira. Como a Elaine disse, eu fiz engenharia civil aqui na Poli, me formei no final do ano passado e vim contar para vocês a experiência do meu duplo diploma, que eu fiz de julho de 2009 até agosto de 2012. E para contar um pouco desse duplo diploma, eu vou contar do começo. Eu ingressei na Poli pela FUVEST de 2006. Eu não conhecia a Poli, não sabia o que eu estava fazendo. Quando me perguntavam que engenharia que eu queria, eu não sabia responder. Eu falava, eu acho que química. Eu não sabia como funcionava. Mas foi muito bom, porque na minha época, ainda a escolha da grande área se fazia no final do primeiro ano. Então eu tinha um ano para descobrir o que eu queria fazer. E durante um ano eu consegui mudar de ideia. Mudei para mecânica. Essa é a foto dos meus amigos de primeiro ano da Poli. 7 deles queriam mecânica. Eu achava que devia ter um poço de ouro no final da engenharia mecânica, porque todo mundo queria mecânica mesmo. Só que fazendo MEC-A, que as coisas mudaram. Não, eu acho que os professores não têm noção. E quando eles falam na aula, 3 segundos, qualquer palavra que eles falam, eles podem mudar a vida de um aluno. E foi isso que aconteceu. Eu fiz MEC-A com o professor Kaminski, fui muito bem na P2 e começaram as aulas para P3 e eu comecei a me perder. Não conseguia fazer nenhum exercício, ia super mal. E ele veio falar comigo, ele disse, se você foi bem na P1 e na P2, está indo mal na P3, seu lugar não é na mecânica, o seu lugar é na civil. E a partir daí eu decidi, não, vou fazer civil, eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor, não vou ficar só porque eu tenho uma noção de que talvez me dê mais dinheiro fazer mecânica, porque os outros acham isso. Não, eu fui fazer o que eu queria, o que eu me dava bem. E eu fui fazer civil, porque, como dizem por aí, não basta ser Poli, tem que ser civil. E foi na civil que eu tive o primeiro contato com a Constitucer. Em março, mais ou menos, do meu segundo ano, um ex-aluno foi dar exatamente essa mesma palestra. E eu fui assistir na brincadeira, eu fui com uma amiga que estava interessada. E ele contou sobre a história da Constitucer. A Constitucer é a primeira escola de engenharia do mundo, de engenharia civil do mundo. E por civil eu digo não militar. E grandes nomes da engenharia passaram pela Constitucer, como Navier, Icá, Cacô, Cauchy e Freycinet, para engenharia civil é muito importante. Foi ele que desenvolveu as barras de proteção. E isso me deu mais vontade ainda e eu queria Constitucer. E além disso, ele contou que para a Constitucer tinha um processo de bolsas de estudos do Ministério de Relações Internacionais francês, que eram bolsas excelentes, de 1.200 euros por mês, e que os alunos da Poli sempre tiveram grandes chances de ganhar essa bolsa. E ele me contou a média dele. Ele tinha 7,3 quando ele foi em duplo diploma. 7,3 não, ele tinha 7,5. Eu tinha 7,3 no final do primeiro ano. Falei, nossa, eu tenho chance. Se eu estudar, se eu me dedicar um pouquinho mais, eu consigo ir. E foi isso que eu fiz. Eu fui conversar com ele no final da palestra e ele me falou que nota não era suficiente, que eu tinha que fazer outras coisas, que eu tinha que me dedicar um pouquinho mais, eu tinha que fazer extras curriculares. Aí ele me disse, você pode fazer uma iniciação científica ou alguma outra coisa que a Poli ofereça. Então, eu dediquei, criei isso como objetivo e fui fazer iniciação científica. Fiz iniciação científica no PCC, com qualidade do ar interno. Nós analisamos uma das salas da Civil, a S17, que tem os computadores e ar-condicionado tem suplemento pelo piso. Até hoje eu não sei por que eu fiz isso. E eu entrei para o SEC, que fui gestão do SEC, e foi uma coisa muito importante, porque desenvolve outras habilidades necessárias para um engenheiro que a Poli ensina as matérias não desenvolve, que é mais de relação pessoal, de planejamento, e foi muito interessante. E a questão da média. Conforme foram passando as matérias na Civil, resistência dos materiais, concreto, projeto viário, todas as matérias que tinham mais a ver com engenharia civil, eu me dava muito bem. E eu consegui que minha média subisse de 7,3 para 7,9. De nona, eu era a segunda da Civil no semestre de seleção para o duplo diploma. E essa seleção foi uma entrevista, foi super tranquilo. E eles não estão tentando, na entrevista ninguém está tentando boicotar o aluno, eles estão sempre te ajudando.
pais não tinham como me sustentar no exterior. Aí, no meu ano, entrou o projeto Braftec, que eles cediam bolsas para o número de alunos que fossem para a escola. Então, como no meu ano eram 5 que estavam indo, eles cediam 5 bolsas. Mas mesmo assim, nós nos inscrevíamos para a EIFEL, a bolsa do Ministério de Relações Internacionais da França. E eu ganhei a EIFEL, fiquei muito feliz. Dos 5 que estavam indo, eu fui a única que ganhei. E para mim foi a melhor realização, porque eu passei os 3 primeiros anos de poli estudando e me dedicando para isso, e foi um reconhecimento que não veio no papel só com a média, que é algo que fica só para você isso da média, mas foi um reconhecimento internacional, foi um ministério de um outro país que olhou para mim e falou assim, nossa, você fez bem até hoje, espero que você faça melhor, e eu vou te patrocinar para isso. Aí eu fui para a França, nós 5, da esquerda para a direita, os 2 civis, 2 produção e 1 mecânica. E nós estávamos em Paris durante 1 mês e meio, quando nós chegamos. Ficamos de meio de julho até final de agosto, fazendo um curso de francês. Ali sou eu na minha sala, eu, 13 chineses e um espanhol. Não que eu tenha aprendido muito francês nessa época, porque a turma estava avançando meio devagar. Mas foi muito importante. Eu acho que é um dos únicos programas do Duplo Diploma da Poli que tem essa imersão anterior. Antes das aulas começarem, você tem uma imersão no país, você se instala, tem os cursos de língua, porque foi muito bom para eu me adaptar a morar sozinha. Na verdade, eu não morava sozinha, eu morava com aquela sul-coreana. Mas para me adaptar a morar sozinha, ver que o sabonete e a pasta de leite não aparecem magicamente no armário, no quarto, que vai faltar comida, que o pão estraga e você tem que comer antes da data de validade, foi muito importante. E eu fui para a escola. E na escola, antes mesmo das aulas começarem, eles se empenhavam a integrar os alunos. Então, no primeiro dia que a gente ia para a escola, já tinha uma viagem paga pela escola, para todos os alunos franceses e para os alunos estrangeiros do Ocidente. Eles não convidavam para essa viagem nem os muçulmanos, nem os orientais. Já explico por quê. É uma viagem em que a gente vai para, como se fosse uma colônia de férias. A gente vai para Bordeaux, tem vários chalés, tem acesso à praia, paintball, kart, escorregador de espuma, festa o dia inteiro, não tem um adulto naquele lugar, cerveja do café da manhã até o jantar. E é bom porque a gente conheceu a cultura francesa, a gente conheceu os jovens franceses, que no curso de francês que a gente fazia antes, a gente estava muito em contato com os estrangeiros. E nessa viagem a gente conheceu os franceses. Eles têm uma mentalidade, nossa, se eles acham que Politécnico é meio despirocado, ninguém nunca viu um francês numa festa. Eles têm mania de tirar a roupa, 100% da roupa, faziam competição de subir nos pilares nus e ver quem aguentava mais tempo, jogando cerveja, jogando qualquer coisa. E isso eles consideravam que era um choque para as culturas muçulmanas e orientais, porque na primeira vez eles convidaram e eles reclamaram muito, que a gente não queria continuar na escola, então eles preferiram não convidar mais. E a Ponte Chaussée é uma escola muito importante, ela está no ranking das melhores escolas da França, então as empresas vão muito atrás da gente. E nesse final de semana, a Vinci, por exemplo, pagou uma degustação de vinho num castelo em Bordeaux pra gente, em troca só de assistir uma palestra com eles. E depois teve uma festa de gala, que foi muito interessante, tudo pago pela empresa. Foi muito bom. E a escola, nós finalmente voltamos para Paris, e essa é a estrutura da escola. É muito bonito, muito moderno, e eles continuam nessa filosofia de integrar os alunos. Então eles têm salas separadas, só para grupos que eles chamam de clubes. Tem clubes de degustação de cerveja, clube de moda, clube de geeks, de tecnologia, de tudo, de voluntariado. E eles dedicam salas para isso. Eles dedicam também salas para as atividades que nós temos, como o Grêmio, que é o Bureau des Élèves, o Atlético, que é o Bureau des Sports, e eles têm um outro que a gente não tem, que é o Foyer, que é um grupo que é dedicado só para festa. Eles só fazem festa. E eles têm uma sala para isso, com um sofá e uma
onde eles servem chopp 2 vezes por semana, segunda e quarta-feira à noite. Então você está naquela tensão da aula, no final da aula você vai lá e tem um chopp a €1, tudo, tem música, isso dentro da sala. E nós, os brasileiros, usávamos o foyer para fazer uma festa da cultura brasileira. Uma vez por semestre, a escola dava para a gente €100, que a gente podia gastar com o que a gente quisesse para oferecer para os outros da cultura brasileira. Então a gente fazia brigadeiro, pão de queijo, coxinha, caipirinha e servíamos para os franceses para mostrar como é que era. E nessa festa eles cantavam muito axé, funk, ainda bem que eles não entendiam a letra, samba, e eles adoravam. Por isso eles tinham um carinho muito especial pelos brasileiros. Nós éramos uma das únicas nacionalidades que faziam esse tipo de festa. E além dessas festas que são pontuais e pequenas, que aconteciam dentro de uma sala da escola, tinham as grandes festas, que o hall da escola era todo esvaziado e criavam uma estrutura para a festa mesmo, para uma balada. E essa era uma das maiores festas festa universitária da região parisiense, que é a Mille La Rentrée. É logo que as aulas começam. Então eu mal tinha tido aula, já estava tendo super festas, super integrações. E todos os colegas de todas as faculdades da região parisiense estavam presentes. E é muito bom, porque não importa se vai chover, não importa se está fazendo frio, os banheiros são da escola mesmo, eles dão acesso a tudo, eles têm uma confiança muito grande nos alunos e todos os alunos respondem a essa confiança. Então, vai ter continuamente, durante muitos anos, festas dentro da estrutura da escola, que é muito interessante. E para continuar nessa coisa de integração, existe a parrainagem. A parrainagem é apadrinhamento. É quando um veterano apadrinha um bicho. E eles levam isso muito a sério na França. Eles têm famílias de décadas de veterano que vai adotando bicho, que vai adotando bicho, que vai adotando bicho. E eles levam essa rede para as empresas. Vira uma rede de quem indica, onde eles facilitam muito a vida de quem é da família deles. E os brasileiros aproveitaram e criaram também uma família em que nós participávamos dessa parrainagem. E o processo para entrar numa família é um verdadeiro trote. A gente vai para uma sala dentro da escola também. Aqui uma das fotos são só os veteranos, eles estão organizando. Eles pegam todas as mesas, colocam num quadrado na sala, pegam o nome de todos os bichos que eles vão apadrinhar, colocam dentro de um saquinho plástico, põe no centro da sala. Ai gente, eu não sei se alguém aqui vai para Ponte Chaussée, mas é para fingir que não sabe, tá? Porque foi uma grande surpresa para mim. Eles colocam o nome dentro de um saquinho plástico no meio da sala, enchem a sala de areia, eles cobrem os saquinhos plásticos com areia e eles ficam do lado de fora desse quadrado, os veteranos. Eles apagam as luzes, não tem janela, porque essa sala é no subsolo, com o breu completo. Eles chamam os bichos para entrar, nós somos guiados até o centro desse quadrado. Eles começam a fazer muito barulho, dá medo, dá realmente medo, está no escuro, você não sabe o que está acontecendo. E eles avisam que a gente tem que achar embaixo da areia o nosso nome, num saquinho plástico, e quando eles contarem até 3. Aí eles contam até 3 e acendem uma luzinha num canto, só para você saber o que está acontecendo e onde procurar. Na hora que eles contam até 3, eles começam a atacar comida na gente. Mas não é qualquer comida. É água de peixe, molho de carne, fruta estragada, ovo, é tipo tudo. E dá um desespero enorme, você só pode sair na hora que você acha o plastiquinho com seu nome. Só que ninguém te ajuda, porque tá todo mundo tão desesperado em sair, e vai pegando os plastiquinhos e vão pegando pra qualquer lugar até encontrar o nome. É desesperador. Eu encontrei meu nome depois de tomar várias ovadas na cara, depois de ficar mais ou menos, esses são 2 brasileiros, ficar mais ou menos assim. E eu saí, eu tava tipo, nossa, acabou. Só que não. Dentro do plastiquinho tem uma charada. E você tem que ir descobrindo charadas. É tipo um caça ao tesouro, onde o tesouro é o seu padrinho. Você tem que chegar até ele. E você não conhece ninguém, é tudo muito novo. E as dicas são pessoas. Então, quem fala tipo o tempo todo? Mas você não conhece as pessoas, então você tem que ficar pedindo dicas e você erra. Cada dica que você pede, ou cada vez que você erra, você tem que tomar uma dose de bebida alcoólica e alguma coisa nojenta. Eu tomei água de latinha de sardinha, tomei ovo cru, uma mistura que eu não sabia o que era, até encontrar
E essa é a foto que a gente tirou no final da minha. Eu até estava meio inteira. Os franceses, eles levam muito mais pesado, eles fazem isso muito mais pesado. Na entrada, eles escrevem no braço dos bichos o nome do bicho, o quarto em que ele mora e do outro lado o número da carteirinha do seguro de saúde. Porque muitos desmaiam e eles não sabem quem é bicho, então vê no braço o nome, se tiver mais ou menos bem, leva para a residência no quarto que está escrito, se tiver mal, leva para o hospital, já tem o número da carteirinha no braço, está de boa. E essa daqui foi a última parenagem da qual participei, que eu tinha adotado em 2010 a Marina e em 2011 ela adotou o Gustavo. Mas não é só festa e a gente tem que fazer aula. Só que a aula na Ponte-Chaussée não começa de uma vez, você não vai ter uma matéria que você tem que ir para a aula e às vezes você acaba cabulando porque está no começo do semestre. Eles pegaram essa ideia e no começo do semestre você tem 3 matérias que duram uma semana cada uma. Então, de segunda a sexta você tem a mesma matéria, sexta-feira você tem ou uma prova ou um trabalho para entregar. E algumas dessas matérias são na prática, no primeiro ano é de semana de aprendizado na prática, e a gente foi viajar. Essas fotos é da semana de geologia, eles levaram a gente tudo de graça para os Alpes, com ácido, marretinhas, livros de comparação geológica, e a gente tinha que fazer um mapeamento da geologia de algum lugar que a gente escolhia, assim, de graça, de boa. A primeira vez que eu vi neve, era mais ou menos verão ainda na França, conheci os colegas de turma, foi uma experiência muito boa. Teve outra que era de materiais, que a gente tinha na indústria mesmo, e uma semana de contabilidade, que foi na escola, mas tinha o trabalho para entregar sexta-feira, então a gente tinha que ir todo dia. É muito legal porque põe a gente no ritmo para estudar mesmo pro semestre. Aí aqui, primeiro semestre finalmente começou, e um terço das matérias na Ponte-Chaussée são optativas. Então eu pude focar a minha formação em concepção de estruturas desde o começo, porque era o que eu realmente gostava. Então eu centralizei todas as minhas matérias que eu podia, que eram optativas em concepção de estruturas, e fiz as obrigatórias normalmente. E em cada semestre tem um projeto prático, que dura o semestre inteiro e tem entregas semanais. Então obriga todo mundo a realmente trabalhar. E o projeto desse primeiro semestre foi um projeto de uma torre. Nunca tinha usado AutoCAD aqui na Poli. Eu achei incrível que no 4º ano eu nunca tinha usado AutoCAD. Cheguei na França, no primeiro semestre eles já exigiam conhecimento de AutoCAD. Então os professores eles estavam lá ajudando a gente um dia inteiro, era quinta-feira o dia inteiro. Eles ficavam ajudando a gente no AutoCAD, eu tive muita dificuldade. Eu ainda estava em dupla com outro brasileiro, de Minas Gerais, que também não sabia nada de AutoCAD, e a gente teve que descobrir como fazer. A gente aprendeu a usar o SketchUp, o AutoCAD 3D, e a gente teve essa aula com arquitetos. Imaginem engenheiros civis tendo aula com arquiteto, foi um negócio absurdo. Eu queria fazer de um jeito, ele falava, não, mas você não precisa ligar que talvez não fique em pé. Você tem que deixar bonito, você tem que fazer uma inserção no ambiente. Isso foi muito difícil. E esse desafio era de esse terreno realmente existia. Era em Paris e uma torre estava sendo construída. Então nós fomos no canteiro, nós vimos quais eram os limitantes, o que a gente precisava atender. Eles queriam que tivesse um acesso direto à linha de tramway que passava atrás do edifício. Só que não era em nível. Ficaria mais ou menos no 3º andar da torre. E eles queriam que as pessoas saíssem direto da estação de tramway e entrassem no edifício. Então a gente fez essas abinhas assim, que o professor gostou muito, e a do 3º andar ela ia até a estação de tramway. Esse projeto a gente ganhou como o melhor projeto do ano, 2 brasileiros, a gente ficou muito contente, tiramos a nota máxima. Aí teve o segundo semestre, que eles já separam por especialização. Então, a gente faz civil na Poli, mas lá você faz civil e você faz uma especialização dentro da civil. E são 4 especializações: geotecnia, estruturas, obras marítimas e edifícios. Eu escolhi concepção de estruturas. Ainda fiz um módulo de geotecnia só para ver como é que era, mas eu escolhi estruturas mesmo por causa dos projetos práticos. E eram geniais. O primeiro projeto prático era a construção de uma treliça.
Aí a gente foi fazendo entregas todas as semanas. Entrega na teoria, a gente desenhava a treliça em 2D, via as cargas, tudo, depois passava para 3D. Só que quando a gente faz os cálculos à mão, a gente considera que todas as barras chegam num nó lindo fictício. Mas não era assim. A gente tinha conectores das barras dos tubos de PVC e eles tinham 5 centímetros de distância entre o eixo de um tubo e o outro. A gente tinha que levar isso em consideração. Então a gente fez uma modelagem em elementos finitos com os conectores, coisas que eu não cheguei nem perto de fazer na Poli. Um cálculo fino, realmente, de estruturas. A gente fez método construtivo e depois a gente ia para o campo construir a nossa treliça. Era genial, tipo, poder ver você construir alguma coisa que você fez, que você calculou e que teoricamente fica em pé. É muito bom. E aí a gente teve a prova de carga, que ela tinha que sustentar 50 quilos em 2 nós. E a gente fez essa prova de carga. Das 4 treliças da minha turma, 2 destruíram e a minha ficou em pé e não teve flechas excessivas. Nossa, foi uma emoção muito grande. Eu fiquei muito feliz, queria levar para casa, mas não podia. Aí teve o segundo trabalho prático, que era o dimensionamento de uma cobertura. Aí tinha os limitantes, que era um muro que não podia ter apoio, então, nos limitantes desse muro, e 2 caminhos que tinham que ficar livres. Um era uma passarela e o outro um caminho no solo mesmo. E nesse grupo era muito interessante porque eles tentaram misturar os tipos diferentes de pessoas. Não era um grupo que eu escolhia. O departamento separou o grupo. A gente recebeu por e-mail a sensação do seu grupo. Alguém que fizesse mestrado, um estrangeiro, no meu grupo era eu, um francês que fez vestibular normal, que entrou na faculdade dos meios normais, e alguém que fizesse arquitetura. E o nosso arquiteto maravilhoso fez a nossa cobertura. Linda! Os professores adoraram. 2 paraboloides hiperbólicos e uma seção de cilindro no meio, com umas aberturas para iluminação e tudo. Muito legal trabalhar com o pessoal de arquitetura, na hora que eles estão começando, sendo criativos, e ele estava fazendo módulo de engenharia com a gente. Então ele tinha noção do que tinha que ficar em pé. Foi uma experiência muito boa. E eu fiquei responsável pelo cálculo do paraboloide hiperbólico. E ele também ficou de pé na teoria, né? No programa bonitinho, ele não tinha tensões excessivas. E esse projeto também, que é um projeto super elogiado pelos professores, que tinha entrega toda semana. E teve o estágio longo. No final do segundo semestre, aí tinha uma opção de estágio para fazer, ou de 2 meses ou de 1 ano. Eu escolhi fazer de 1 ano, porque eu achava interessante emergir na cultura francesa mesmo, ver como é que eles trabalhavam e tudo. E eu trabalhei num escritório de reparação e reforço de estruturas na Freycinet. Foi muito bom, uma experiência super gratificante. Trabalhei só com franceses e um marroquino, que é ele, o Amin Taibi. Aí a gente teve uns desentendimentos, porque ele era muito religioso, assim, absurdo, ele é muçulmano, ele fazia o Ramadã, só que ele fazia piadas, normalmente. E a gente estava conversando um dia no escritório sobre evolucionismo. Aí ele falou, até parece que evolucionismo é de verdade. E a gente estava num clima de brincadeira, eu falei assim, tá bom, então você acredita que Adão e Eva realmente existiram? Aí ele parou e ficou sério. Eu falei assim, você realmente acha que nossa origem são os macacos? Ele começou a me dar um discurso, nunca mais façam piadas sobre crenças com qualquer pessoa. Ele ficou muito bravo e eu percebi que depois a nossa relação ficou um pouco assim, porque eu acabei zoando de uma coisa na brincadeira que na verdade era super sério para ele. Mas, bom, isso não atrapalhou desenvolver do estágio, consegui mesmo assim fazer projetos de reparação em fibras de carbono, que eles detêm a patente, métodos construtivos para substituição de passarelas. Desenvolvi um programinha em VBA, no Excel, para ser usado nos 5 escritórios da Freycinet de reparação de estruturas sobre perdas de proteção em barras curtas. Que eles, como fazem reparação bastante de vigas e pilares, eles usam o tempo todo esses consolos. E cada escritório fazia o cálculo de um jeito. Aí eu e o meu chefe, nós resolvemos desenvolver um método uniforme, onde todos fizessem a mesma memória de cálculo.
Eu consegui terminar durante o meu estágio e está sendo usado atualmente, já faz um tempo. E eu também fui ver, isso foi um caso de urgência, ligaram com urgência, porque era uma laje champignon, era uma laje que tinha um único pilar e abria em círculo, e um aluno tinha um carro de construção com uma pá estacionado embaixo dessa laje, numa escola pública, só que a chave estava em ignição. Aí o aluno ligou a ignição, a pá subiu e virou a laje, só que não chegou a cair, mas o pilar ficou com todos os aços plastificados, o concreto destruiu no pilar e o menino não sabia o que fazer, então deixaram a pá lá segurando a estrutura e a gente foi em 2 dias reparar a laje de champignon e eu fui só assistir, foi muito legal, eles usaram o concreto projetado, eu fiquei super feliz. Aí no final do estágio longo tem entrega de relatório e apesar de ter tido problemas com o chefe, eu mesmo assim fiquei com 18 de média, que é uma média super alta, sobre 20. É uma média super alta para os franceses, realmente dizer que eu fiz um bom trabalho. Aí teve o 3º semestre com semanas temáticas. E eu escolhi fazer uma semana temática para trabalhar com curvas, porque eu nunca tinha trabalhado com curvas antes e gostei do paraboloide hiperbólico. Só que essa semana era de tenda, de curvas com tenda. Então a gente tinha que construir uma tenda em miniatura, inspirada nesse projeto que foi feito por alunos da Ponce Chaussée, do Festival Sólides, que acontece uma vez por ano. Foram alunos mesmo que fizeram, e a gente, para incentivar os alunos a participarem desse projeto no futuro, a gente fez uma miniatura e nós fizemos um toroide com diâmetro variável e foi super legal, era uma semana com entrega no final, o professor ficava com a gente das 8h30 da manhã às 10 da noite construindo tudo. A gente foi nas lojas de construção, comprar os tubinhos e todos os conectores, foi muito divertido. E a gente também teria, mas acontece ao mesmo tempo, eu não pude escolher, a Semana do Arco. E é muito legal também, quem faz adora, só que eu também adorei fazer a curva, então fica a crédito de cada um. Aí teve Semana de Risco, eu estudei os riscos de obras offshore, e tinha vários outros riscos para estudar. Alô? E o semestre começou. Esse semestre, ele é um semestre muito especial porque é focado para os estrangeiros, que é o último semestre da escola. E normalmente os franceses partem para duplo diploma, como nós estamos na França. Os franceses vão para todo lugar. Nesse momento, 90% dos alunos são estrangeiros na escola. E, então eles fazem projetos eles dão aulas mais de expertise francesa. Então a gente tem aula de concreto protendido, que eles têm várias patentes nisso. Tem aulas de métodos construtivos de pontes, de barragens, de portos. E o projeto que eu escolhi fazer foi um projeto de ponte, que era um semestre, um dia inteiro com o professor, desenvolvendo tudo, desde as fundações até métodos construtivos. E era um caso real, nós fomos no lugar onde ia ser construída uma ponte, é a ponte Bacalan, que na Garonne, em Bordeaux. É um rio navegável, então precisava ter um gabarito alto. Eles decidiram fazer uma ponte que se levantava, como se fosse um elevador. Então tinham 4 pilares e o tabuleiro no meio que se levantava quando um navio fosse passar, um barco fosse passar. Só que a gente não tinha que fazer isso, a gente só foi no canteiro para ver como é que era, para ver quais eram as dificuldades, onde estava o leito do rio e tudo. Mas foi muito interessante participar desse canteiro e tudo. E esse é o pessoal que fez o projeto de ponte comigo. E o meu grupo era composto por uma romena, a Irina, e um francês, o Mathieu, que ele quis fazer porque ele quis ficar na escola, porque agora ele está no Congo fazendo trabalho voluntário, já tem quase 2 anos que ele está lá. Ele falou que vai dedicar a vida dele a trabalhos voluntários na África. Então ele queria aprender na França, ele é um dos poucos franceses, acho muito legal o que ele está fazendo, ele é um dos poucos franceses que ficaram no 3º ano. E a gente fez uma ponte estaiada, assimétrica, com o pilar inclinado.
foi uma alegria para os professores, apesar que a nossa ponte ela não ficava em pé. A gente não conseguiu equilibrar, a gente colocou tabuleiro metálico na parte mais comprida, de vão maior para ficar mais leve, tabuleiro em concreto do outro lado para ficar mais pesado. Fizemos vários cálculos de tensão nos estais. Os professores pegaram o nosso modelo, tentaram também, mas não conseguiram. E como eles tentaram também e não conseguiram, a gente também teve a nota máxima no projeto. E eles gostaram muito da nossa ousadia, porque o que as pessoas tentam fazer sempre é escolher o caminho mais fácil, que é a certeza que vai ter um resultado. E a gente quis fazer algo inovador, a gente quis realmente revolucionar o projeto Ponte, só que a gente não conseguiu, mas a gente se esforçou muito. E também o feedback dos professores foi muito positivo nesse projeto, eu participei. Aí o projeto de fim de estudos, que é o PFAM, é o nosso TCC. Aí a gente vai fazer um projeto de pesquisa numa empresa. Então, uma empresa paga os estudantes para ficar lá de 4 a 6 meses fazendo um projeto, e o relatório desse projeto e a apresentação da tese é a nossa nota de TCC, a defesa. Aí eu fiz na SNCF, que é a Sociedade Nacional de Chemin de Fer Français, de Ferrovias Francesas, porque eu queria continuar trabalhando com pontes. E eles não são donos das ferrovias, porque a ferrovia é estatal, mas são eles que utilizam. Então eles fazem manutenção, eles constroem as obras que são necessárias, túneis, pontes. E eu trabalhei num projeto de estudo de uma ponte já existente, onde passava um TGV. É o viaduto da Toulouse, que fica no sul da França. E eles tinham um pequeno problema, é muito fina. Eles tinham um problema porque é uma ponte mista, então as vigas são em aço e a laje é em concreto, e eles tinham um problema de uma variação de flash de 2 milímetros durante o dia por causa do gradiente térmico vertical. Isso causava um pequeno pulinho nas pessoas dentro do TGV que eles queriam evitar para as próximas construções de ponte. Eu achava genial que eles estavam estudando uma coisa tão detalhista assim. E eu ajudei nisso. Eles gastaram centenas de milhares de euros nos estudos, instalações de equipamentos e tudo. E eu peguei bem no finalzinho do projeto, onde eu tinha que só fazer uma comparação de resultados com esse viaduto e um modelo que tivesse calado dinamicamente, com os modos próprios fossem iguais, porque a gente tinha todos os dados da ponte real, e um modelo de transferência de calor, e que os resultados do meu modelo fossem iguais ao da ponte. E nós conseguimos, eu fiz, e foi muito legal porque foi o primeiro resultado que eles obtiveram. Eu fui a primeira estagiária a trabalhar nesse projeto e eu dei os primeiros resultados. A SNCF ficou muito feliz. O meu chefe, que estava na minha mesa avaliadora, quando eu defendi o TCC, ele falou maravilhas, e o chefe do departamento, o vice-diretor do departamento de engenharia civil, ele foi assistir a minha apresentação. E ele não fazia parte da banca. E no final, ele falou que ele estava indo assistir a apresentação dos paulistas, porque ele estava muito orgulhoso do diploma, porque ele estava acompanhando a gente desde o começo, e que ele ia fazer questão que pelo menos os engenheiros civis da Poli continuassem indo para lá, porque a gente enriquece muito eles, e eles acham que nós somos ótimos estudantes, que nós temos um aprendizado diferente. Então eles estão ensinando muita coisa para a gente, mas a gente também está ensinando muita coisa para eles, para os alunos. A gente está enriquecendo os alunos franceses também. Aí foi o fim do meu duplo diploma. Eu já tinha achado que tinha sido maravilhoso o meu duplo diploma. Eu achei que eu tinha feito tudo o que eu podia ter feito, aproveitado do melhor jeito possível. Eu fiz uma que a gente chama da família brasileira. Conheci muitos brasileiros lá. E a gente fazia, esse foi o nosso Natal. Para quem ficou em Paris uma vez, a gente se reuniu todo mundo para realmente formar uma família. Nenhum brasileiro fica sozinho em Paris. Só fica sozinho se quiser. E viajei muito, conheci muitos lugares. Conheci mais de lugares, conheci pessoas muito legais. Eu fui até para o Canadá, nas cataratas do Niágara. E esses daqui são as minhas melhores amigas que eu fiz na França. Eu morei com essa espanhola que está aqui comigo dentro da caixa durante 1 ano e meio.
A Teresa, hoje em dia ela faz um curso na Espanha para ser embaixadora espanhola em algum país em desenvolvimento. A Martina, que é italiana, ela agora está na Austrália fazendo doutorado em estruturas metálicas. E a Ruxandra, que é romena, ela também era minha vizinha, ela está no Banco Mundial de Luxemburgo. São pessoas que eu não conheceria nunca e que hoje em dia a gente se fala todos os dias, elas sabem que eu estou aqui hoje, elas sabem que a foto delas está aqui nos slides. E é pra vida, eu estou carregando pra vida. E foi muito bom, porque eu achei que eu tinha aproveitado muito, mas era uma opinião minha. Aí, nesse ano, em abril, eu recebi um e-mail do Departamento de Engenharia Civil da POM, dizendo que eu fui indicada por PRI Betancourt, que é um prêmio oferecido para os melhores alunos do diploma. E não é um prêmio que mede nota, é um prêmio que mede qualidade do aluno. O quanto ele aprendeu qualitativamente, o quanto ele aproveitou do duplo diploma. E eu passei por todas as fases e cheguei até a final. E na final tinha um outro brasileiro da mecânica, que também era da Poli, tinha uma alemã e um italiano. E eu não ganhei o prêmio, mas quem ganhou foi um politécnico também. E na entrega do prêmio eles elogiaram muito a Poli, falaram que eles são muito orgulhosos dos alunos que eles fazem aqui, que nós fazemos aqui, né? E eles querem continuar muito e eu espero que os politécnicos continuem dando uma ótima imagem. Eles separam, é muito engraçado, tem 2 programas de diploma brasileiros, tem o da Poli e da UFMG. Quando você fala que você é brasileiro, eles já perguntam, porque eles querem separar, eles querem saber quem é da Poli e quem é da UFMG, porque tem resultados diferentes, somos completamente diferentes, temos formações muito diferentes. E a gente continua mantendo isso e até hoje tem a separação dos paulistas e dos mineiros. E é isso. Eu queria dividir essa experiência com vocês. Queria saber se vocês têm perguntas sobre algum ponto. Você contou uma porção de coisas que você se deu bem. Teve alguma coisa que foi um desafio além daquilo que você imaginava, que assim, Nossa, você teve que passar mesmo? Sim, a gente nunca fala, né, dessas coisas. Mas tem uma matéria que se chama Plasticidade de Cálculo ou Ruptura. Essa matéria é muito matemática. De solos mesmo. A gente estudava a ruptura de solo com matrizes, era tudo 3D. E minha base de matemática é horrível. Eu tirei 6,5 na primeira prova sobre 12. Sobre 20, desculpa. 6,5 sobre 20. E eu precisava de 13,5 na segunda prova. E era a matéria mais difícil. Eu estudei muito, eu pedi ajuda para os vietnamitas. Eles têm uma matemática muito boa. Vietnamita, eu acho que eles só estudam matemática, desde que nasceu até que vai para a faculdade. Eles têm uma noção prática das coisas muito ruim. Na engenharia mesmo, eles têm muita dificuldade para a resolução de problemas. Mas na hora que você lista qual que é o problema, eles resolvem matematicamente, então a melhor resposta. Aí eu fui para a prova, para a última prova, eu estava tão nervosa que eu tive infecção urinária antes da prova. Tive que ir para o hospital. Liguei na escola, o professor me esperou. Tomei uns 3 remédios no hospital, porque eu falei que eu tinha uma prova. Ele disse, não, você vai conseguir ir para a prova, você vai ficar meio dopada, mas você vai conseguir ir para a prova. Fui para a prova, cheguei atrasada, o professor me esperou na sala, fiz e não sei a nota da segunda prova, mas fechei com 10 de 20, que é a média. Então, não quero saber se o professor me ajudou, se ele viu que eu estava desesperada. Você falou da bolsa aí, dá para viver com os 1.200 euros ou precisa de... Nossa, dá para enriquecer com os 1.200 euros. Não estou brincando. A primeira bolsa Braftec que foi lançada era 600 euros por mês. O pessoal que foi comigo, eu fui receber 1.200, eles foram recebendo 600. E mesmo assim, a gente vivia igual. E eles não saíam comigo, faziam todas as coisas que eu fazia. Eu negava o programa, me chamavam para fazer qualquer coisa, mesmo se fosse truque, eu ia. E depois eles aumentaram para 860 e agora é 1.200 euros para Paris, porque é uma grande cidade também. Mas eu gastava gastos fixos
500 euros. 500 euros, aluguel, telefone, tudo que eu fiz, comida, e o resto ia em viagens, viajava quase todo final de semana. Roupa, balada, vai muito dinheiro em álcool, vocês não têm noção. E dá pra viver muito bem. Voltei pro Brasil com dinheiro próprio 4 vezes, voltei só para uma festa de formatura da minha amiga. A minha irmã foi pra lá também. Dá pra fazer muita coisa. E eu tenho um amigo que ele vivia de macarrão, juro, ele vivia de macarrão mais barato, marca Carrefour, porque ele queria pagar o casamento dele. Aí ele voltou pro Brasil, fez um casamento enorme, ele tinha Eiffel, fez um casamento enorme, levou a esposa dele pra França, tudo economizando Eiffel, dá pra fazer de tudo. Dá pra ver bem mesmo. E a Eiffel é uma mãe, eles te pegam pra tudo. Eu tive um visto recusado uma vez, porque simplesmente a mulher atrás do balcão não foi com a minha cara. E isso é um ditado na França. É, tipo, quem manda é a mulher atrás do balcão. Se ela não gostou de você, você tá perdido. Porque é ela que escolhe, é ela que vê o papel, que vai dizer se a Xerox parece verdadeira ou não. E ela me implicou comigo e eu tive visto recusado. A Egídio me ajudou em tudo. Eles refizeram todos os documentos, escreveram um carta para eu enviar de volta, porque é bem burocrático a França. Tem que enviar carta para tudo. Tem que escrever carta para tudo. E você tinha certificado já estrangeiro em francês? Não, eu mal falava francês quando fui. Mal mesmo. Quando eu cheguei, eu fui numa padaria pedir uma baguete. Até hoje eu não sei o que o cara do outro lado do balcão me perguntou. Ele foi me perguntando alguma coisa, eu falava tipo, não, um baguete. Aí eu não entendi, ele me deu a baguete, pegou o dinheiro e a gente ficou por isso mesmo. Porque é muito diferente, eles falam muito rápido, precisa acostumar o ouvido. E os parisienses, eles falam comendo as sílabas. Mesmo que você tenha um francês lido e escrito muito bom, tem que estar em contato conversando, senão não é a mesma coisa. O que você está fazendo hoje? Qual a relação do que você está fazendo com esse estágio? Então, eu estou na EGT, que é uma empresa de cálculo estrutural de professores da Poli, e nós fazemos projetos de grandes estruturas. Atualmente eu estou trabalhando no projeto de um porto no Uruguai, que vai receber gás natural e líquido. E é um projeto de uma empresa francesa, da GDF, no Uruguai, feito por uma empresa brasileira. Então é muito interessante essa troca. E a gente faz tudo, mesmo que seja com uma empresa francesa, tem que fazer tudo em inglês, que é uma pena, porque eu não uso mais o francês para nada, só para conversar com os meus amigos que eu conheci lá. E eu continuo trabalhando com cálculo estrutural, que era o que eu sempre quis. Eu queria saber assim, para você ir para a pergunta, o que foi o diferencial? A tua nota, o que mais você contou para você conseguir contar? Eles dizem que não é só nota. Eu estava conversando com uns alunos no começo da palestra, eles me convenciam que não era só nota, então eu tinha que fazer outras coisas. Eu fiz a iniciação científica, era do SEC, era gestão do SEC, mas misteriosamente foram selecionados primeiro, segundo, terceiro lugar da civil. Então, não tem como dizer, o primeiro lugar existiu e só foi o segundo e o terceiro, realmente. Quer dizer, não preocupa bastante. E para o prêmio em si, você teve que preparar alguma coisa depois ou foi só avaliação do que você já havia feito? Eu tive que preparar um texto contando tudo que eu já tinha feito. Tá. E foi isso que eu fui. Eu fui para a França em abril para defender esse prêmio. E a única coisa que eu tinha que falar era exatamente o que eu estou fazendo aqui. Contar o que eu já fiz e por que foi importante, quais as coisas importantes que eu fiz. Por que me ter na escola foi um diferencial para eles também. O que eu trouxe de interessante para a escola. Não só o que eu aprendi, mas o que eles aprenderam comigo também. Em termos técnicos, o que você aprendeu lá e o que você aprendeu aqui, como é que você faz um balanço disso? Então, eu cheguei aqui e não lembrava nem como se falava estribo em português. Não lembrava de absolutamente nada. Aprendi tudo lá. Aprendi com o Eurocode, as normas europeias,
que a maior parte, principalmente em concreto, é compatível com a NBR. Mas a parte de metálicas não tem nada a ver, eu tive que aprender tudo de novo. Tenho sempre a NBR do meu lado para fazer os projetos. Porque de cabeça até os coeficientes, ponderação das cargas é diferente. Aí eu mas é a mesma coisa, a teoria é a mesma. É só as fórmulas empíricas que são diferentes. Quando você voltou, você fez mais quanto tempo aqui no Brasil? Fiz um semestre. Tive que fazer aeroportos. Foi uma escolha minha fazer aeroportos que eu já tinha feito na França. Só que na França eles têm uma visão diferente, eles têm mais de logística de um aeroporto. Aonde que eu vou colocar a torre, como que eu vou fazer. É bem um savoir-faire mesmo que eles ensinam. E aqui não, aqui é mais prático mesmo. Aí eu quis fazer de novo. Fiz direito. Direito eu já tinha feito, mas é obrigatória. Fiz. Acho que eram as únicas obrigatórias. Eu tinha que fazer 4 optativas. E o TCC não precisou? Não, é o PEFA. Ele é equivalente para qualquer pessoa que faça duplo diploma. Mas duplo diploma que sai daqui na metade do 4º ano. Quem faz duplo diploma saindo da Poli na metade do 3º, que são as Sankara, tem que voltar e fazer TCC. Em termos, você ficou quase 3 anos na França, né? Fiquei 3 anos. Te deu alguma coisa em termos de cidadania francesa, de alguma vantagem? Às vezes você ser uma pessoa diferenciada se você voltasse para a França, ou nesse aspecto não? Olha, eu tenho um diploma, que o diploma francês ele é válido na Europa inteira, na União Europeia, é válido no Canadá e em todas as colônias francesas na África. Interessar. Quer dizer, se você for trabalhar na Europa, você não precisa passar por nada. Se for contratado por uma empresa europeia, você já chega lá e já sai trabalhando. Eu preciso de um visto, porque eu não tenho cidadania. Não, visto. Mas tecnicamente você está capacitado. Eu não preciso validar nenhum tipo de diploma, eu não preciso validar nada. O que não é pouco. Eles me consideram plenamente capazes de trabalhar lá. Você ficou 3 anos lá na França? Não era 2 anos do diploma? Mas tem a opção do estágio, que fica no meio. Você pode fazer um estágio de 2 meses, aí você fica 2 anos, ou 1 ano. Aí você quebra o diploma e fica 1 ano a mais. Tá. Entendi. Aí eu fiquei esse 1 ano a mais. Isso em todas as escolas de lá ou só na... São em todas as escolas em que você sai da Poli na metade do 4º ano. Que quando a gente sai da Poli na metade do 4º ano, a gente vai para a França para fazer os 2 últimos anos. E quando a gente sai na metade do 3º ano, a gente vai para fazer os 2 primeiros, que é mais geral. A gente está indo para fazer especialização mesmo. Então tem essa opção. Tem um conceito de reprovação para quem está fazendo o curso lá? Como assim? Não. Existe o risco de você escolher uma cadeira que é muito mais difícil do que você imaginava, ser reprovada? Essa matéria, Cálculo à Ruptura, que eu fiz, Plasticidade e Cálculo à Ruptura, nós estávamos todos brasileiros, paulistas e mineiros. O outro paulista que foi comigo tirou de letra, tirou 14, muito bom, e todos os outros mineiros reprovaram, tiraram a nota abaixo de 10. Um deles passou na recuperação e os outros 2 tiveram que fazer de novo. Só que é muito ruim, porque essa matéria é no 2º semestre. E depois do 2º ano, você não tem mais 2º semestre na escola. Então, ou você faz durante o estágio, você faz no contrato, que você vai ter que faltar uma manhã no estágio para ir fazer a matéria, no estágio longo, no caso, ou então no estágio de pesquisa no PEFAM, porque não existe mais aula no semestre par. É muito triste, mas os mineiros eles tiveram que fazer isso. Essa escolha do estágio entre 2 meses e 1 ano depende da vontade só do aluno ou tem alguma coisa a ver com nota? Não, depende só da vontade do aluno. Só que os alunos não podem voltar para o país de origem para fazer. Você pode fazer em qualquer lugar do mundo, menos no seu país de origem. Porque era comum os brasileiros voltarem para fazer 1 ano no Brasil, principalmente se namorar uma distância, e depois voltavam para fazer o último ano. Só que eles achavam que estava fugindo do objetivo do duplo diploma. Aí eles criaram essa nova cláusula e proibiram. E tem que ser empresa de engenharia ou pode ser outras vertentes aí? Tem que ser validado pelo departamento. Aí tem gente que faz gestão.
tem, se você faz em consultoria, você tem que garantir que o projeto que você vai fazer na empresa de consultoria seja um projeto de uma empresa de engenharia civil. Você vai melhorar alguma coisa de uma empresa de engenharia civil. Teve um caso de um menino que fazia transportes, que ele queria fazer consultoria. Aí ele foi para a maior empresa de consultoria francesa, Capgemini, só que o departamento dele só aceitava se ele fosse para uma vertente de transportes. Aí ele acabou fazendo um projeto no aeroporto Charles de Gaulle com a Air France, que foi validado, mas ele teve que ter um projeto antes de começar a trabalhar no contrato. A escola dá alguma assistência nessa busca pelo estágio ou vocês têm que se virar para arrumar alguma coisa? A escola, eles enviam para a gente propostas de estágio. Durante o semestre, as empresas vão procurar a escola para dar palestra para a gente. E no final das palestras sempre tem aquela conversa, entrega de currículo. E tem o networking. Tem o livro de ex-alunos que você vai lá, todo ano atualizado, o anuário, você abre, vê a escola que você quer trabalhar, liga para o cara que trabalha lá e 60% das vezes consegue estágio, porque eles carregam essa coisa de essa fidelidade com as pessoas que fizeram universidade, a mesma universidade deles, durante muito tempo. E eu estava contando para os meninos com quem a gente estava conversando antes, que no estágio existe uma tabela de salários. A Constituição é realmente muito bem vista, então eles classificam Polytechnique, Mini, Constituição com um salário, aí tem um outro bolo de universidades no meio que recebem um salário um pouco menor e as outras que recebem um salário menor ainda. Eles levam muito a sério isso da universidade que você fez. Eles meio que rotulam você pela sua universidade. E nesse período que você fez o estágio, você recebia a bolsa e o salário da empresa? Não, aí para a bolsa? Então, mas é porque existe cruzamento de informação. Eu recebi uma bolsa francesa e estava trabalhando na França. Então eles sabiam que eu estava fazendo estágio e a bolsa parava. E voltou depois. Mas várias pessoas que recebiam bolsas de outros países, os brasileiros mesmo, quando recebem Braftec, eles fazem estágio e recebem a bolsa. Não existe esse cruzamento de informação. Mas se você fizesse estágio na Alemanha, você continuaria recebendo a bolsa? Então, eu teria... Porque tem uma moça na nossa escola que ela se relaciona diretamente com o pessoal da EGID, que hoje em dia se chama Campus França. E ela provavelmente contaria. Mas ela não vai ligar para o Brasil e contar para a Dilma que o fulaninho está fazendo estágio na França e recebendo Braftec ou Ciências Sem Fronteiras, né, que agora também está dando bolsa. Você podia terminar lá na França ou obrigatoriamente você tinha que voltar para cá para terminar? Eu tinha que voltar. Quando você foi para fazer 3 anos, já, ou você foi ficando? Não, eu quis fazer 3 anos, eu já sabia que eu ia fazer E estágio se longo. você se arrependesse, podia sair com 2, e se você gostasse muito, podia ficar mais 1, não? Eu não sei como que funcionaria se eu gostasse muito, eu acho que dava para ficar, mas desde que eu ainda estivesse vinculada à universidade. Fizemos tipo um master, né? Eu fiz um master. O último semestre, como ele é específico, você tem um grande projeto que você defende, ele é considerado já como master. Mas tem outros master, tem master com E no final, que é master especializado que é mais voltado para a técnica, para a empresa. E eu também poderia ter feito esse outro master e ter ficado. Mas eu não poderia ter abandonado no meio, tendo feito um estágio longo. Eu precisaria fazer o último semestre e o PFAM no final. Não tem como. Eu poderia desistir nos 2 primeiros meses de estágio. Aí eu transformo um longo em curto. Mas eu não conseguiria. Depois que as aulas começaram, eu já sou obrigada a ficar até o final. E sem saber se comunicar lá com o padeiro, foi grande a tentação de desistir ou realmente... Não teve que discutir, tem que ficar. Eu sabia, não, mas eu sabia que eu não sabia, que eu tinha que aprender, que eventualmente eu ia aprender. E aprendi. Mas já existia CFI na sua época? CFI existia
eu fiz o CFI, fiz 4 módulos de CFI. E você não sabia pedir? Não, eu sabia, mas é que é diferente. Você tem aqui aula provavelmente com um brasileiro que fez curso de francês e que sabe falar francês. Ele tem um sotaque já, você está aprendendo já de alguém que tem um sotaque. Na hora que você vai falar com um francês mesmo, que ele está ali na pressa do dia a dia, não vai rolar. E nas aulas, é engraçado que nas primeiras aulas eu dormia em todas as aulas. Eu não aguentava, eu nunca dormia na poli. Quase nunca. Mas era muito interessante porque os franceses eles não têm variação de tom. Eles falam o tempo todo na mesma... Então, eles estavam lá falando numa aula com a luz meio baixa, porque era a apresentação de slide. Você tem um trabalho muito maior que as outras pessoas, porque você está traduzindo no começo, você não consegue entender de primeira. Você ouve a frase, você traduz para o português, você assimila e você volta a escutar o que ele está falando. Perdeu, putz, eu não sei o que quer dizer tal palavra. Você já perdeu a frase, já não está entendendo mais nada, ele está com aquela voz assim. Eu dormia. E eu dormi praticamente todas as aulas. Quanto tempo demorou até você assim, pegar o embalo e você acompanhar naturalmente uma aula? Então, eu sou um caso diferente, porque logo que eu cheguei, no segundo mês, eu comecei a namorar um francófono, um canadense do Quebec. E ele me corrigia o tempo todo. Tudo que eu falava, ele me corrigia. E meu francês, a qualidade do meu francês subiu exponencialmente. Eu entrei com uma brasileira que falava pior francês e saí com uma brasileira que falava melhor francês. Então, é difícil dizer, mas com 6 meses eu já estava super bem de francês. O talk resolve qualquer situação. Alguém fala Ah, sim, o dia inteiro ficava conversando, faz toda a diferença. Mais alguma pergunta? Então, nós temos o nosso ritualzinho. Depois, se vocês quiserem mais conversar enquanto come bolachinha e coca, ver mais coisa mais pessoal com ela, continuar. Vocês não me conhecem, mas eu sou presidente da Associação dos Engenheiros Politécnicos. Lília contou coisas aqui. Eu fiquei abismado. Quer dizer, eu, em 1950, estava no primeiro ano, agora. Meus pais acho que nem eram nascidos. Mas eu estou aqui, me coloco à disposição de tudo, sempre favoreço e só penso em associação. E eu queria agradecer a Luana pela brilhante palestra que ela deu. E aqui um certificado.